Irmãos, iremos meditar durante breves minutos, num tema. E gostaria até de pedir para vocês, fiquem com suas Bíblias abertas. Nós iremos discorrermos por alguns trechos bíblicos. E o nosso texto base dessa noite vai ser Gênesis, capítulo 25, do 29 ao 34. Aquele irmão, aquele visitante que não tem Bíblia, aquele irmão que estiver, sente-se ao lado, ofereça a sua Bíblia, mas que todos nós estejamos participando. Gênesis 25, de 29 a 34. O tema da nossa reflexão desta noite é trocando promessas por ilusões. Trocando promessas por ilusões. Gênesis 25, de 29 ao 34. Todos acharam, amém? Com misericórdia. Amém, né? Estava faltando você. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer este guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom o lugar. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou. E então vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. E então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Nessa versão que acabamos de ler, fala: desprezou o seu direito de filho mais velho. Bem, nesse tema que nós iremos discorrer nessa noite, trocando promessas por ilusões, nós já conhecemos essa passagem que acabamos de ler, né, que é quando Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura para Jacó. Acabamos de ler. E logo à frente, quando nós vemos no capítulo 27 de Gênesis, 2 capítulos à frente do que acabamos de ler, nós vemos que Isaac chama, né, Esaú para abençoar e Jacó toma a sua bênção. Nós já sabemos também essa história. Mas muitas das vezes nós não entendemos o que vinha a ser o direito de primogenitura. E é o que nós vamos meditar por breves minutos nessa noite. O que vem a ser o direito de primogenitura? Ou, na versão que nós lemos, o direito de filho mais velho, que nós acabamos de ler na palavra. No antigo Israel, e nós vamos passar rapidamente, para nós entendermos esse contexto, que era o contexto daquela família, era o contexto de todas as famílias patriarcais, né, principalmente do Velho Testamento. No antigo Israel, a família ela era patrilinear. O que vem a ser patrilinear? A herança do pai era passado para o filho, não para a filha. Então ela era patrilinear. Ela era passado do pai para o filho. E o patriarca tinha autoridade sobre toda a casa. O patriarca, aquele mais velho, às vezes ele era o pai, às vezes ele era o avô, às vezes ele era o bisavô. Mas ele era o mais velho da família. E ele é que tinha autoridade sobre todas as decisões da família. E é tão importante isso nós entendermos que ele tinha autoridade sobre os filhos adotivos, sobre as filhas não casadas. Ele também tinha autoridade. E tinha autoridade também sobre os netos. Então, o patriarca,
A exemplo aqui, vamos pegar aqui, que acabamos de falar, que no capítulo 27 fala, o patriarca Isaac, né, pai de Esaú e Jacó. Ele tinha autoridade então sobre os filhos, filhas não casadas e os netos. Porém, com a morte do patriarca, o filho primogênito se tornava o novo chefe da família. Essa era a família, né, que nós encontramos durante todo o Velho Testamento. Então o patriarca morreu, passava o encargo, a responsabilidade da família para o filho mais velho. Ele se tornava o novo chefe da família. E a linhagem paterna, ela continuava através desse primogênito. E esse primogênito, então, ele tinha privilégios especiais. Ele tinha privilégios especiais, esse primogênito. Porém, com os privilégios especiais, ele também tinha responsabilidades únicas. E é o que nós vamos ver nestes próximos minutos. E algumas dessas responsabilidades que o primogênito tinha, para entendermos sobre o direito de primogenitura, é que o primogênito ele tinha precedência, ou o que vem a ser precedência, ele tinha o maior destaque sobre os irmãos mais novos. Vamos ler Gênesis 43, versículo 33. Para não ficar diferindo muito, irmão Nicolas, projeta para nós, que minha versão é uma. Gênesis 43, 33. É uma passagem da qual José é preso, né? Os seus irmãos vêm para comprar cereais no Egito, e aí ele vê que são seus irmãos, ele reconhece, os irmãos não o reconheceram, e José põe todos assentados na mesa e dá para todos a comer. Só que para Benjamim ele dá uma porção 5 vezes maior. E Benjamim, na verdade, ele era o caçula, ele não era o primogênito. Mas, como nós estamos falando sobre o primogênito, vamos ler a passagem. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. É assim que era a família patrilinear. A família patriarcal, ela era assim. Todos se assentavam à mesa, o patriarca, né, na ponta da mesa, e depois do filho mais velho ao filho mais moço. Então, o direito de primogenitura, ele assegurava ao filho mais velho, com a morte do pai, do patriarca, vamos usar o termo, né, um destaque maior para a sociedade e também na casa dele. Ou seja, quem passava a ter voz ativa, uma voz de autoridade, era o filho primogênito, era o filho mais velho. Ou seja, isso significava uma posição superior na família. Um segundo destaque que eu quero também trazer com os irmãos é que o filho primogênito, ele recebia, isso é muito interessante, eu quero que você guarde, ele recebia dupla porção da herança do pai. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 21, versículo 17. Deuteronômio 21, 17. Nos fala assim: e ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho. Ou seja, algumas versões, o filho primogênito, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Nessa passagem aqui, que Deus dá as leis para Moisés, Moisés a repassa para o povo, traz muito bem aqui o caso de, às vezes, o patriarca, o pai da família, ele
tinha 2 mulheres, às vezes 3 mulheres, temos vários exemplos na Bíblia. E às vezes o filho da mais amada, nós às vezes podemos pegar até o exemplo de Raquel e Lia, né? O filho da mais amada, que era Raquel, não era primogênito, mas acabou tendo uma porção especial depois nas bênçãos, né? Mas a Bíblia em Deuteronômio assegura justamente que o filho mais velho, independente se for o filho da mais amada ou não, isso que é importante prestarmos atenção. Olha como que Deus vela por nós. Independente se é filho da mais amada ou não, o direito de primogenitura ele era assegurado. Ou seja, o pai tinha 10 filhos, morreu, então ele vai repartir a herança em quantas porções? Em 11 porções. Porque o filho primogênito, ele tinha 2 porções. A porção dele era dobrada. A dos outros seriam iguais. Mas a do filho primogênito, ela seria dobrada. Então, nós vimos que o filho primogênito, ele tinha destaque na família. Ele tinha dupla porção na herança do pai. Amém? Outra ressalva, outro ponto que eu quero pontuar com os irmãos, é que ele recebia uma bênção especial. E nós vemos isso em Gênesis 27. Lemos por base Gênesis 25, mas em Gênesis 27 nós vemos isso. Que Isaac chama Esaú e fala, ó, me prepara, né, vai no campo, caça e me traz uma carne, faz lá aquela carne saborosa que só você sabe fazer e traz porque eu vou te abençoar. É isso que Isaac fala com Esaú. E nós já sabemos a história, que Jacó se passa por Esaú e recebe a bênção do primogênito. Então, a bênção que era para Esaú acaba indo para Jacó. Bem, entendido então sobre o direito de primogenitura, vejamos como Deus nos concede esse direito especial. E agora que nós entendemos o que vinha a ser o direito de primogenitura para o Israel antigo, para as famílias patriarcais, para a base da sociedade daquela época, agora que nós entendemos o que vinha a ser o direito de primogenitura, nós vamos trazer isso para o mundo espiritual. Nós vamos começar a ver como que o Senhor tem trabalhado. Trabalhou, trabalha e continuará trabalhando em nosso favor. Êxodo 4:22. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir. A nação de Israel, ela sempre desfrutou de um relacionamento especial com o Senhor, na condição do seu primogênito. Êxodo 4:22. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor. Deus está falando para Moisés dizer a faraó: Israel é o meu quê? Primeiro filho, é o meu primogênito. Israel é o meu primogênito. Nós já vemos então, lá atrás, o cuidado que Deus já tinha com a nação de Israel. E como que ele já separara para ela ser destaque entre as outras nações. Deus deixa isso muito claro quando ele fala para Faraó. Presta atenção. Israel não é um filho qualquer. Israel é minha primícia. Israel é o meu primogênito. Abre mão dele. É isso que Deus falou com Moisés, para Moisés falar com Faraó. E na caminhada nós vemos em Salmo 89, versículo 7. E aí nós vemos como que o tempo da lei começa a mudar para o tempo da graça. E aí em Salmo 89, 27, versículo 27, nos fala que Cristo, quando vier,
será o primogênito dele. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então a nação de Israel, que era a preferida por Deus, a que tinha dupla honra, a que tinha dupla herança, a que tinha destaque entre os outros filhos. Então o Senhor começa a falar: opa, agora o meu filho, quando vier, ele será o meu primogênito, e ele será o mais exaltado entre os reis da terra. Quando nós começamos a entender isso, e aí nós vamos agora em Romanos 8, 29. Irmãos, nós temos que passar por vários versículos, não tem jeito não. Romanos 8, 29. Nós vemos que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós vemos que Israel, que era o primogênito de Deus, essa função então ela é passada para Cristo. E agora nós começamos a entender que na graça, Cristo, ele é o primogênito sozinho. Amém? Não amém, né? Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Em Hebreus 12, 23 e 24, o autor aos Hebreus, ele chama os discípulos de Cristo. Isso é muito interessante, que ele fala que a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui, os salvos em Cristo, porque Cristo é o primogênito. Então os salvos em Cristo começam também a serem chamados de a igreja dos primogênitos. Irmãos, o que nós queremos entender? Fizemos um paralelo do que era o direito de primogenitura, e agora nós começamos a entender o que vem a ser um primogênito no tempo da graça, que é o tempo até inclusive que nós vivemos. Nós começamos a entender que toda a especialidade que um filho teria pelo fato de ter o seu direito de primogenitura, nós hoje, como salvos em Cristo, nós temos esse mesmo direito. Direito esse, que vamos lembrar, é direito a ser proeminente aonde estivermos, direito a termos dupla herança do Pai. Ou seja, nós não somos qualquer um. Nós somos os filhos da sua herança. Nós somos os filhos da sua herança. E além de tudo, nós ainda recebemos bênçãos especiais. Assim como Isaac tinha uma bênção especial para Esaú, e que a Jacó acabou tomando, Deus tem a bênção especial para com seus filhos, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, quando nós entendemos que Cristo, Ele é o primogênito do Pai, e nele nós somos primogênitos com Ele, nós herdamos todas as bênçãos, todas as heranças, todas as promessas. Todas as promessas que o Senhor já disse ao nosso respeito, já disse acerca de nossas vidas. E é aqui que nós mudamos um pouco e simplesmente a explanação, e começamos a trazer isso como reflexão
sobre as nossas vidas é que muitas das vezes nós temos esse direito de primogenitura. Todos nós entendemos isso, amém? Amém? Nós temos o direito de primogenitura, que somos salvos em Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, amém? Então, uma vez que nós entendemos isso, entendemos que temos o direito de primogenitura, somos filhos especiais. Mas muitas das vezes nós negociamos as promessas que o Senhor tem para nós, tem em nós, por ilusões, por decisões passageiras, coisas momentâneas. Nós vamos começar a analisar rapidamente sobre isso. Como um dia Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, que é o que nós acabamos de ler em Gênesis 25. Nós trocamos nossas promessas feitas pelo nosso Pai Celestial. E muitas das vezes trocamos promessas tão únicas, dadas a filhos especiais, que são aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade. E às vezes uma promessa que o Senhor tem para nós, e nós a trocamos às vezes, é a promessa da salvação. Não há nada mais valioso na vida de um cristão ou de uma cristã do que a sua salvação. Ela é inegociável. E detalhe, nós temos como comprar a salvação? Nós temos como fazer algo para obter a salvação? Não. Tudo que nós precisamos já foi pago. Tudo que tinha que ser feito já foi feito. Nós só precisamos aceitá-lo como Senhor, Salvador de nossas vidas. E em 1 João, capítulo 2, versículo 25, o apóstolo João nos fala justamente acerca dessa promessa. Ele fala, e esta é a promessa que ele nos fez, que é a vida eterna. E às vezes nós negociamos a vida eterna. Às vezes nós negociamos a vida eterna por prazeres passageiros. Às vezes as pessoas falam, mas para ir para a igreja a gente tem que abrir mão de tanta coisa, né? E é verdade? Não. Para ir para a igreja a gente não precisa abrir mão de nada. A gente só tem que ir para os pés do Senhor, amém? O Espírito é que vai nos convencendo, Ele é que vai trabalhando em nosso coração. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é outro, é o Espírito do Senhor. Então, por amor a Ele, é que eu abro mão de, às vezes, prazeres passageiros. E às vezes nós confundimos isso. E queremos, às vezes, negociar. Não tem como, não. Eu como só metade do prato da lentilha. E eu te dou só meio direito de primogenitura. A gente às vezes quer negociar. Não, eu peco lá um pouquinho, depois eu chego e peço perdão a Deus. Eu só vou fazer aquilo ali, eu sei que é errado, mas eu vou fazer porque eu preciso fazer. Mas depois eu chego e peço perdão a Deus. E a gente começa a querer negociar o nosso direito de primogenitura. E às vezes abrimos mão de uma promessa que é a nossa vida eterna. E aí as pessoas às vezes acham que, nossa, é tão difícil, né, seguir na igreja. Não é questão de seguir na igreja. Quando nós entendemos que é uma decisão que eu tenho que fazer, amar a Cristo, porque Ele me amou primeiro. Quando eu entendo isso, eu falo, vale a pena eu abrir mão disso que estão me oferecendo, disso que é corrupção, disso que é suborno, disso que é mentira, disso que é prostituição, é lascívia. Vale a pena eu abrir mão
Porque isso aqui vai ser rápido, vai ser passageiro. E o que eu tenho para mim é uma promessa eterna. Se nós formos analisar, nós formos pensar, olha, pelo que Esaú trocou o seu direito de primogenitura? Por uma comida. Aí ele comeu, se satisfez. Eu imagino, Enéas, eu imagino o remorso que esse cara deve ter ficado depois, quando ele foi dormir. Rapaz, o que eu fui fazer? Mas meu pai às vezes nem ficou sabendo. Porque pelo que depois a gente entende em Gênesis 27, os irmãos chegarem nas suas casas e forem ler, quando Isaac fala, não, já abençoei seu irmão, não sabia que era Jacó. Fala, nossa vida, rapaz, esse cara então me passa a perna 2 vezes. A primeira vez, quando ele me dá uma comida e eu vendo para ele, eu negocio com ele meu direito. Agora ele vai e toma minha bênção. Eu vou ter que matar esse cara. Gênesis 27 fala, os irmãos podem ler em casa. Então quando nós paramos para analisar que às vezes nós negociamos a nossa salvação, nós vemos, olha do que eu estou abrindo mão. Olha de qual promessa que eu estou abrindo mão. A minha salvação. Mais uma promessa que eu quero também pontuar com os irmãos. E ela fala lá em João, capítulo 10, versículo 10. Ela nos fala que Ele veio para que nós tenhamos vida. Fala que o ladrão vem para furtar, matar, destruir. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Na versão fala que a tenham plenamente. E muitas das vezes nós negociamos princípios que o Senhor não abre mão. Nós às vezes queremos negociar essa promessa de termos uma vida abundante na presença do Senhor, como um filho primogênito. Nós queremos negociar às vezes princípios dos quais Ele não abre mão. Um princípio, vamos falar somente alguns aqui rapidamente, mas um princípio que Ele não abre mão é o princípio da honra. A Bíblia fala que, não somente a Bíblia fala, mas os mandamentos, e durante toda a palavra nós encontramos várias passagens que fala que nós devemos honrar pai e mãe, devemos honrar nosso líder, devemos honrar nossa esposa, devemos honrar o nosso marido. E o que vem a ser honra? É fazer por prazer, não é por obrigação. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu reconheço. Então, esse é o princípio da honra. E às vezes nós queremos negociar isso. Não, o Senhor, não, isso daí eu sei que Ele não leva em conta. Que é um outro princípio também que às vezes nós negociamos e trocamos essa promessa de Deus, que é de vida abundante. É o princípio da gratidão. Você aqui, os irmãos que estão nos assistindo em casa, às vezes já chegou um irmão cristão. Meu irmão, está tudo bem? Está tudo bem, mas podia melhorar, né? Tá bom, mais ou menos, né? Podia melhorar. Meu irmão, você tem arroz e feijão em casa? Tenho. Conta de luz está paga? Tá paga. Você está devendo? Não estou devendo nada. Não, mas não está sobrando, né? Princípios. A Bíblia fala que nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. E aí às vezes o irmão acha que nós só podemos ter gratidão se nós tivermos sobra. E prosperidade não está na sobra. E às vezes nós não entendemos esse princípio. Prosperidade, seja material, financeira, o que for, qualquer tipo de prosperidade, ela não está na sobra. Ela está justamente na não falta daquilo que você precisa. Então, se você tem arroz e tem feijão na sua casa, você tem o que comer, meu irmão, levanta as mãos para os céus e agradeça ao Senhor, porque você é rico, você é próspero. Você é próspero. Muitos queriam estar no seu lugar e não estão. E às vezes, nós entramos e saímos de uma célula, entramos e saímos de um culto,
nós não temos o nosso coração grato para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e ainda fará e faz em nossas vidas. Um outro princípio que às vezes também nós ignoramos para ter uma vida em abundância, e às vezes nós negociamos ele, é o princípio da semeadura e da colheita. Não tem problema eu fazer isso aqui, porque ninguém está vendo. Não tem problema eu dar esse jeitinho, que lá na frente, né, eu vou ser privilegiado. Meu irmão, aquilo que você faz, aquilo que você planta, você vai colher. É um princípio que o Senhor não negocia. Exemplo disso, nós vemos em vários, poderíamos pegar vários exemplos na Bíblia. Aquilo que a pessoa plantou, nós podemos pegar aqui Davi, pelo fato de ter errado com Batseba, não só perseguiu ele, mas perseguiu toda a geração dele. Estamos trazendo até talvez um exemplo muito grande, mas nós temos que entender que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, se nós temos plantado bênçãos na vida de outras pessoas, nós iremos colher bênçãos. Agora, se nós temos plantado, às vezes, fofoca, porfia, brigas nos nossos lares, nas nossas famílias, no nosso local de trabalho. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos uma palavra que o pastor trouxe no domingo de manhã, justamente falando, às vezes aqui na igreja é um cristão autêntico, mas lá no seu local de trabalho passa longe de ser um cristão. Se os irmãos se lembram, falou mais ou menos com essas palavras. E é a verdade. Princípio que nós não podemos negociar. Não trocar por momentos passageiros. Não, vou fazer isso aqui, mas não tem problema. Meu irmão, com isso você abre mão de uma promessa que ter uma vida abundante na presença dele. Não é somente ter vida, é uma vida abundante. Quantas vezes nós ouvimos a voz do coração, ou às vezes a voz do inimigo? Preste atenção. Às vezes nós ouvimos a voz do inimigo. Não, mas Enéas, você não pode. Agora, uma vez que o Espírito Santo está em você, não pode ouvir, não pode ouvir. Quando Pedro fala com Jesus que ele morreria no lugar de Jesus, o que Jesus fala? Afasta-te de mim, Pedro. Vai de reto, Pedro, é isso que ele fala? Afasta de mim, Satanás. O que eu vim para cumprir, eu vou cumprir. Às vezes nós ouvimos a voz do inimigo, ou às vezes nós ouvimos vozes, ou uma voz de um enviado dele, e abrimos mão de uma promessa importantíssima para todos nós. E essa promessa é uma promessa que nós nunca poderíamos negociar, e às vezes nós temos negociado ela por ilusões momentâneas. E essa promessa é a promessa da paz, a paz de Cristo. Em João 16, versículo 33, nós vamos começar a entender sobre isso. Jesus fala que eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Tenham ânimo. Não retroceda, continue avançando, porque eu venci o mundo. Mas Enéas, aí você está falando de Jesus, né? Não, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós. Ou nós não podemos falar, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se nós podemos falar que Cristo vive em nós, nós temos que ter a paz dele em nosso coração. E quantas decisões às vezes nós tomamos, quantas atitudes nós resolvemos fazer baseados
em ouvirmos, abrirmos mão daquilo que queremos, daquilo que desejamos, ou fazemos aquilo que desejamos, e aí nisso aí nós não temos mais a paz de Cristo. Vamos ser sinceros. Os irmãos já ouviram várias vezes, nós já sabemos disso, que como que eu vou saber se isso daí é de Deus ou não? O que o nosso pastor tem nos ensinado? Como saber se isso é de Deus ou não? Se você sentir paz. Amém? Se você sentir paz no negócio, se você sentir paz nessa resposta, é porque é de Deus. Se o seu coração ele fica meio turbulento, é porque não é dele. Não é isso que nós aprendemos? E é isso que nós temos que entender, que muitas das vezes nós cedemos a determinadas ofertas que elas não nos trazem paz. E aí aqui eu gostaria de fazer um enfoque muito interessante, que é a questão que nós não precisamos pecar muitas vezes. Muitas vezes. Nós só precisamos pecar às vezes uma vez. Ofertas que nós só precisamos recebê-las, resolver, né, aceitá-las uma só vez. Quer um exemplo? Vamos lá, toma um gole. Um golinho só. Nada a ver não, pai. Um golinho. Então aí, ó, dá um tapa aí, ó. Dá um trago aí. Nada a ver. Não, vamos lá, é só uma experimentada. Se não for boa, você não faz mais. É uma vez só. É uma vez só. Não, vamos lá, é uma transa só. É só uma vez. Só uma vez. É uma noite. É um dia. É só uma vez. Não precisa de muito mais do que isso para nós negociarmos as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e principalmente a promessa de paz. Paz em abundância. Nós não precisamos de muito, precisamos só de cedermos e ouvirmos uma vez. Sabe por quê? O quanto de comida Jacó ofereceu para Esaú? Um prato. Não foi um prato? Ou foi um prato durante 30 dias? Foi um prato durante 6 meses? Foi só um prato. Só uma vez. É isso mesmo, Timóteo? Uma vez só. É uma vez só. O inimigo não quer que você, não, vá lá durante uma semana. Não, ele só quer uma vez. Porque aquela uma vez vai ser necessária para, durante, de noite, 24 horas, ele esfregar. Teus irmãos perdoem o sentido da palavra, mas esfregar na nossa cara, na sua cara, na minha, o pecado que você cometeu. É uma vez só. Ele não vai trazer, não, ó, que você está transando com a sua namorada escondida todos os dias, todos os sábados, todos. Não. É uma vez só. Uma vez só, ele te tira do altar. Uma vez só, ele te traz a vergonha para você sumir da célula. Uma vez só. Preste bem atenção nisso. O Senhor falando com você. Uma vez só que você pecar, nesse sentido, que você ceder a esses desejos, Ele vai trazer a sua memória para você não participar da ceia do Senhor. Porque a vergonha Ele vai querer trazer sobre você. Vergonha essa que Cristo levou com Ele na cruz. Era nessas horas que você tinha que falar, não, eu errei, mas Senhor, eu estou aqui de coração rasgado, quebrantado, Senhor, me perdoa, não sou merecedor, mas que a Tua paz, Senhor, renove em mim a Tua promessa, renove em mim a Tua promessa, ou as Tuas promessas. Não deixe, Senhor, que o inimigo continue, me perdoe,
Filho, filha, tenha certeza que o Senhor está de braços abertos te esperando, para Ele trazer sobre você a paz. E não é uma paz como o mundo dá. É uma paz permanente, não é uma paz passageira. Somente uma vez é suficiente para o inimigo te acusar pelo resto da sua vida, cegando o amor perdoador de Cristo, contido na herança ofertada pelo Pai. Olha aí, nós falamos da herança de Isaac para Jacó e Esaú, e agora nós falamos da herança que o Senhor tem em dupla porção ainda para nós, através da morte do seu primogênito, que é Cristo. Não negocie, não negocie, não negocie. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Nós já estamos encerrando a nossa palavra. E a nossa última promessa que nós vamos trazer aqui à memória dos irmãos, são N promessas que o Senhor tem para nós, mas a última aqui que nós vamos citar é a promessa da provisão diária. Nós vemos isso em Mateus 6, do 31 ao 33. Nós temos nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos. Eu, você, cada um de nós. É necessário que nós tenhamos nossos sonhos. Quantas vezes eu falo com jovens, é necessário que nós tenhamos nosso sonho de faculdade, ter uma profissão, ser alguém na vida. É necessário isso. Porém, nós temos que fazer aquilo que em Mateus 6, 31 e 33, Cristo nos fala. Vamos ler? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Devemos buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. As demais coisas Ele vai acabar acrescentando, amém? Porém, às vezes, trocamos o melhor de Deus. Preste bem atenção, já estamos encerrando. Às vezes trocamos promessas do Senhor em nossas vidas por ilusões passageiras. E quer um exemplo disso? Às vezes trocamos promessas de Deus para o Senhor na nossa vida. Às vezes Ele que já nos escreveu os nossos dias, Ele que já nos chamou pelo nome. Ele fala que você, Maria, você, João, eu separei você para ser líder de célula. Você fala, eu não. Eu não, porque eu não tenho tempo. Meu trabalho me consome. Eu não tenho tempo para fazer o curso de liderança. Trazendo um exemplo. Não tenho tempo para ir no culto de quarta-noite. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir para a célula. Eu não tenho tempo. De nada que envolva o reino de Deus eu tenho tempo. Que eu busco as outras coisas para depois o reino de Deus. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós venhamos a buscar o reino dEle em primeiro lugar. Eu estou trazendo um exemplo aqui que o nosso trabalho, às vezes, nós trocamos promessa de que Ele vai suprir tudo em nossa vida, e nós colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar. Mas posso também trazer um exemplo, principalmente que para os jovens, mas também para todos os irmãos, os nossos estudos. Agora eu queria falar com você, jovem, essa palavra que falou comigo, fala também a cada um aqui. Deus se lembra daquele tempo que você tinha muita fome e muita sede dEle. Daquele tempo que você separava para Ele ao menos 40 minutos, meia hora, para Ele no secreto.
E agora, você agora tem focado, você tem estudado, você tem trabalhado. E agora você não tem mais tempo para Ele. Você trocou uma promessa do Senhor, que Ele vai suprir tudo em sua vida, por algo ilusório, por algo momentâneo. Afinal, trabalho, isso tudo nós precisamos, mas nós precisamos entender que tudo que nós precisamos, Ele irá prover, e já está provendo para nós. Não negocie as promessas que Ele tem para a sua vida, por ilusões, por desejos, por paixões. Não negocie. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça neste momento. Todos, abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Espere no Senhor que Ele irá prover tudo. Espere no Senhor que Ele irá prover tudo. Você não precisa conquistar nada. Vou falar de novo, você não precisa conquistar nada. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa já foi conquistado na cruz. Já foi conquistado na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Você não precisa ir atrás das bênçãos, as bênçãos irão atrás de você. Entenda isso. Busque viver as promessas de Deus para a sua vida. As promessas dele irão te perseguir. As bênçãos dele vão te perseguir. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fique de pé. Estamos encerrando. E eu quero que você continue com sua cabeça baixa, os seus olhos fechados. O Senhor está falando no seu coração. Continue com seus olhos fechados. Preste atenção. Não negocie a herança que Deus tem com você. Não negocie, não há necessidade disso. Não negocie o seu direito de primogenitura. Não troque o seu direito de filho. Não troque o seu direito de bênçãos por momentos, por coisas passageiras. Não troque, não troque, não troque. Não aceite. Preste atenção, não aceite. É somente uma vez. Vamos lá, é só uma vez. Não aceite. Não aceite as ofertas da carne. Não aceite as ofertas do mundo. Porque maior é o que está em mim, maior é o que está em você. As promessas que Ele tem sobre as nossas vidas são muito maiores. Muito maiores do que o que está no mundo. Permaneça firme. Permaneça firme. Se agarre nas promessas que o Senhor tem te trazido. Promessas de paz, promessas de prosperidade, promessas de vida eterna. Não abra mão, não abra mão, não abra mão. Senhor, neste momento, nós te agradecemos.
Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu mover. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. O nosso coração, ele é grato para com o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. E te pedimos ao Senhor, se alguma vida que entrou aqui nesta noite, Senhor, esta mensagem está falando com ela, assim como ela falou comigo, eu te peço, Senhor, que as tuas promessas voltem a recair sobre a vida dela nesta noite, em nome de Jesus. Tape os ouvidos dela. Tape os ouvidos dela, Senhor, ao que o mundo tem falado, Senhor, ao coração dela, às promessas, aos desejos da carne, às promessas momentâneas. Ah, Senhor, eu te peço, tape os ouvidos do teu filho, da tua filha, Senhor, e realinhe-os a partir dessa noite, Deus. Ah, Pai, nós dizemos ao Senhor com o nosso coração, nós não queremos negociar, Senhor, o nosso direito de primogenitura por pratos, ó Senhor, que às vezes o mundo nos oferece. Não, nós rejeitamos todo prato de lentilha, nós rejeitamos toda oferta passageira, no nome de Jesus. E te pedimos, ó Senhor, que tu possas, ó Pai, renovar em nós a fé em ti, renovar, Senhor, em nós a fé nas tuas promessas, porque é disso que nós precisamos, ó Senhor, estar no centro da tua vontade dia após dia. Por isso, Senhor, realinhe-nos segundo a tua vontade e renova em nós as tuas promessas. Sim, Senhor, porque acreditamos que muito é maior do que o que está em nós, que o que está no mundo. É isso, Senhor, que te entregamos em nome de Jesus. Pode cantar, igreja. Do que o que está